Negócio surpresa! Flamengo tem interesse na contratação do volante Danilo, do Botafogo. Michael acerta com Santos, mas Flamengo impede saída do atacante. Técnico do West Ham joga a toalha e libera Lucas Paquetá. Tudo sobre Flamengo e Vasco, primeiro clássico da temporada. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos falar do primeiro clássico da temporada, tanto para Flamengo quanto para Vasco. E o primeiro jogo no Maracanã. Maracanã que recebeu aí ajustes da última temporada para essa, para aguentar o tranco, né? Quantidade de jogos de Flamengo, Fluminense, até mesmo o Vasco, que disputa algumas partidas lá no estádio. Hoje vai ser o primeiro jogo lá no Maracanã, estava fechado até então, e Flamengo e Vasco. Nada como um clássico dos milhões, 9h30 da noite. Gente, há 3 dias não para de chover no Rio de Janeiro. Muita chuva, muita água. Poderemos ter aí uma partida com chuva, né? A gente queria que fosse chuva de gols. Mas vai ser chuva mesmo. Porque, nesse momento estou gravando esse vídeo para vocês aqui, 5h10, a chuva não para. Muitos pontos do Rio de Janeiro já com alagamento. Então, toma cuidado aí, você que é do Rio, que vai para esse jogo. Eu não vou, ainda não estou 100%. Estou tentando me recuperar para conseguir ir no jogo do Fluminense. Peguei uma virose braba, rapaz. Pô, é uma mudança de tempo. Mas vamos lá. Jogo válido pelo Campeonato Carioca, terceira rodada, né? O Flamengo já fez 3 jogos, mas essa é a terceira rodada na ordem do Campeonato Carioca. O Flamengo tem um jogo a mais em relação aos integrantes do Grupo B e o Flamengo é o lanterna. Por isso, a decisão de antecipar o retorno dos profissionais. O Flamengo ainda não venceu nesse Campeonato Carioca e quer evitar aí um quadrangular do rebaixamento, porque aí você tem mais número de jogos, aí você tem que escalar os jogadores para não cair e tudo mais. O Vasco vem de uma vitória com o time titular e um empate com o time reserva na competição. O time está em segundo lugar do Grupo A, atrás apenas do Volta Redonda, que vai a campo no Clássico com chance de assumir a liderança. Para isso, Fernando Diniz deve mandar a campo a equipe principal, à exceção do Ryan, que foi vendido para o Bournemouth por 35 milhões de euros. Ele já não atua contra o Flamengo, não foi nem relacionado. Todos os titulares do Vasco foram relacionados, à exceção do Ryan, e a escalação vai passar aí por uma condição física de cada atleta, mas quem não começar jogando ficará aí no banco como opção. As únicas ausências são no lado do Flamengo, Saul, que se recupera de uma cirurgia, De La Cruz, que passou por um procedimento no joelho, Danilo, que trata uma lesão, além do recém-contratado goleiro Endriel, que não foi regularizado a tempo. Pela primeira vez não tem como trazer aqui para o torcedor uma provável escalação do Flamengo, né? Como é que eu vou falar aqui? O provável time do Flamengo vai com Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Não tem como. Esse é o time principal do Flamengo. Mas eu acredito que o Felipe vai escolher os jogadores a critério, né, de condicionamento físico, risco de lesão, quem voltou antes do tempo, quem voltou depois, quem está fazendo um trabalho especial, um trabalho individual. Não dá para cravar, gente, uma provável escalação, porque o time de hoje vai ter a garotada, né, do Sub-20, que disputou essas 3 rodadas do Carioca, e o Felipe vai mesclar aí com alguns jogadores profissionais. Vai ser um time reforçado do Flamengo, mas não tem aqui como a gente cravar. Peço a você que aguarde 1 hora antes do jogo, 8h30 da noite, já teremos a escalação oficial. Cola nas redes do Raflamelo 81, você já vai saber aí os 11 iniciais. Dá pra gente trazer aqui um provável Vasco, né, com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, André Gomes, Nuno Moreira e David. Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo, um árbitro experiente da Federação Carioca de Futebol, Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, auxiliar número 1, auxiliar número 2, Hugo Filemon Soares Pinto, e no VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda.
Tá confiante na vitória do Mengão? Tem que vencer, hein, Mengão? Deixa aí nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de daqui a pouco. Olha, gente, o Flamengo definiu logo cedo o planejamento, né? Uma lista de jogadores negociáveis para 2026. O Michael encabeça essa lista. É o primeiro jogador a deixar o Flamengo. Primeiro que ele não faz parte, né, do plantel do técnico Felipe Luiz. Felipe, inclusive, já conversou com o Boto. Então, o Flamengo liberou o Michael de negociar com qualquer clube. E o Michael fez assim, negociou com o Santos. Inclusive, uma boa proposta do Santos para o atacante, uma situação muito bem encaminhada, já acertou o salário, tempo de contrato, só que está tudo travado. O Flamengo travou essa negociação, inclusive as partes já conversam há bastante tempo entre Santos e Michael, só que está faltando resolver uma pendência para o Michael virar jogador do Santos. O atacante cobra cerca de 2 milhões de reais do Flamengo de luvas do contrato que assinou quando retornou ao Ninho do Urubu em 2024, ainda na gestão do Rodolfo Landim. Na época da contratação, o atacante chegou livre no mercado, mas o clube precisou desembolsar quase 28 milhões e 800 mil reais em luvas. Michael não faz parte dos planos do Flamengo, perdeu espaço ao longo da última temporada e uma reunião na terça-feira no CT, que determinou a volta da equipe principal ao Campeonato Carioca, também foi para falar de chegadas e saídas do elenco, tópico que ocupou aí a maior parte da conversa. O Flamengo não faz jogo duro para uma saída do Michael, mas vê esse entrave como significativo no cenário. O entendimento até o momento é que, enquanto o Michael não abrir mão desses 2 milhões, o negócio não vai andar. Michael terminou 2025 com 29 jogos, sendo 15 como titular. Ele marcou aí 2 gols e deu 4 assistências. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você. O Flamengo está travando a situação por conta de 2 milhões que o Michael está cobrando. Se o Michael tem esse direito, se foi acertado com ele na antiga gestão, o Flamengo tem que pagar. Sabe por quê? Olha o que pode acontecer. O Michael pode ser exemplo aí do que aconteceu com o Pablo. O Pablo simplesmente sentou no contrato, ficou todo o ano de 2025 recebendo um alto salário, porque nenhum clube queria pagar o salário do Pablo. O Pablo não quis sair do Flamengo, ficou recebendo para treinar em separado. Se o Flamengo não arcar com essa responsabilidade com o Michael, não pagar esse valor que ele está cobrando de 2 milhões, o Flamengo pode ter um jogador insatisfeito no elenco, igual o Pablo, treinando em separado, recebendo quase 1,5 milhão de salário. O Michael não ganha pouco, a antiga gestão colocou esse salário para o Michael. Aliás, a antiga gestão fazia isso com os salários de alguns atletas, e aí alguns clubes têm dificuldade de contratar porque o atleta ele não aceita reduzir a pedida. Não, aqui no Flamengo eu ganho tal, tá muito bem aqui a situação para mim, se não pagar isso que eu quero, eu não saio daqui. E aí pode acontecer isso. Sabe o que vai acontecer? O Flamengo pode gastar mais de 15 milhões ou 20 milhões ao longo do ano com os vencimentos do Michael para não tê-lo em campo. Então, coloca na balança aí, o que é melhor? Você pagar esses 2 milhões para o Michael, liberá-lo para o Santos, e aí você economiza todo mês 1,5 milhão de salário, ou você fica com o jogador insatisfeito, pagando o salário dele ali em dia todo mês e não ter o jogador à disposição. Deixa aí nos comentários o que você faria nessa situação aí do Michael, que já tem tudo acertado com o Santos, mas o Flamengo não libera porque o atacante cobra 2 milhões de luvas. As negociações por Lucas Paquetá estão chegando a um estágio decisivo. Após uma reunião presencial com o técnico Nuno Espírito Santo no centro de treinamento do West Ham, fontes afirmam que o clube inglês deve oficializar a venda do meia nas próximas 24 horas. Diante da postura irredutível do atleta, o West Ham admite que não há mais clima para a permanência do meia brasileiro e se aproxima de um acordo final com o Flamengo. Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, já compreende e aceita o desejo de Lucas Paquetá de voltar ao Flamengo. O treinador não queria perder o camisa 10, julga ser um jogador muito importante para a equipe inglesa, mas entendeu os argumentos do atleta e deixou a situação nas mãos da diretoria do clube inglês, ou seja, agora vai, né? É aquele famoso agora vai. E a gente aguarda aí, essa semana pode ser aí uma semana decisiva, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos ver se até segunda-feira a gente já tem aí tudo definido em relação a Lucas Paquetá.
A jornalista Raíza Simplício trouxe a informação hoje do interesse do Flamengo no volante Danilo, do Botafogo. E aí alguns portais deram crédito à Raíza, a informação realmente procede. A ESPN, inclusive, falou sobre esse interesse. Internamente, o Flamengo trata o nome do atleta de forma bastante inicial, mantendo-o no radar para uma possível investida em breve. Até o momento, o Flamengo não fez qualquer movimento, não oficializou proposta ao Botafogo, nem ao staff do jogador. O momento vivido pelo clube alvinegro, porém, pode favorecer o Mengão em uma eventual negociação. Isso porque o Botafogo enfrenta problemas financeiros e está sob transfer ban, que impede o registro de novos atletas. Alessandro Brito, dirigente do clube, já afirmou que não há necessidade de negociar jogadores do elenco. É muito difícil você negociar jogadores com o Botafogo. O Botafogo sabe que o Flamengo tem dinheiro e vai pedir lá em cima, né? A partir de 30 milhões de euros. O Botafogo pegou o Danilo do Nottingham Forest por 25 milhões de euros e aí vai fazer dinheiro com o atleta. E vai inflacionar cada vez mais o mercado. O Botafogo vai vir naquele papo de não querer reforçar um rival direto na briga pelas competições nacionais, né? E internacionais, porque o Botafogo vai disputar aí a Libertadores da América. Enfim, vai ser difícil, um complicador se o Flamengo realmente avançar nessa situação do Danilo, que jogou muita bola no Palmeiras, foi vendido, foi para a Europa, não conseguiu nem esquentar lá na Inglaterra, do Nottingham Forest, voltou ao futebol brasileiro, defendendo as cores do Botafogo, teve problemas no início, porque sofreu muito com lesão e a troca de treinadores. Até o momento ele não se acertou, mas é considerado peça fundamental no Botafogo. E agora com a mudança de comando técnico, pode ser que ele tenha aí uma sobrevida. Mas seria uma grande contratação, né? Uma contratação de peso. Estamos falando de um jogador nível seleção. Danilo dispensa comentários. É um volante que participa bastante do jogo, tem saída de bola, tem passe refinado, bate bem na bola. É uma negociação surpresa aí que vazou, né? Vazou o nome do Danilo, do Botafogo, que está lá no scout do Flamengo, mas o Flamengo ainda não fez uma proposta oficial, não ainda mexeu as pedras do tabuleiro. Pode ser que aconteça nos próximos dias? Pode. O Flamengo está aí de olho num volante, né? Curiosamente, é a mesma posição lá do Marcos Antônio, do São Paulo. São Paulo ainda não deu aval para essa negociação, automaticamente o Alan deve sair. Bom, eu volto assim que o árbitro apitar o fim do jogo no primeiro clássico da temporada. Tem um shopping do Rapla, você não precisa nem sair do vídeo, é só clicar aqui no botão Produtos. Você encontra todos os mantos do Mengão, todos os valores, todos os tamanhos, masculino e feminino. Aliás, não só produtos do Mengão, todos os produtos que você imaginar. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. Um grande abraço, saudações rubro-negras, boa sorte, vai pra cima deles, Mengo! Vamos comer bacalhau, hein? Isso aqui é Flamengo, valeu!